Olá, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro de Papo sobre Profissionalismo, na onde a gente convidou alguns palestrantes que vão estar na Dronamaptec, onde o tema principal do evento é profissionalismo, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Então, qual que é a visão do palestrante sobre esse tema, trazer luz a esse tema aí para vocês, e também para trazer um pouco de clareza mesmo para quem quer ser um profissional, para quem quer atuar profissionalmente, quais são os ganhos, né, que tem por ser um profissional. A gente sabe que quem trabalha com profissionalismo joga um jogo diferente, né? Porque você já não está mais no jogo do preço, você está no jogo do diferencial, do valor que você entrega. Então a gente acredita que isso é muito importante no mercado. Então, dentro do mercado de mapeamento aéreo com drones, é muito comum eu ouvir as pessoas reclamando que o mercado está se prostituindo, que as pessoas cobram muito barato e tal. Mas a minha visão é que você está se posicionando de forma errada. Porque se você é um profissional e você entrega valor e você tem um diferencial claro, você não deveria estar brigando por preço. Você tinha que estar jogando um outro jogo. Então, o foco da Dronamaptec esse ano é da gente trazer luz para isso, de como que você consegue jogar esse outro jogo, como que você sai desse canibalismo do mercado que está brigando por preço ali e você começa a jogar um jogo mais, vamos dizer assim, mais premium, né? Mais diferencial, no qual o preço não é tanto ali o jogo que você está jogando. Então, nesse primeiro capítulo, eu convidei o professor César, que ele faz um trabalho muito interessante, que é de análise de perfil das pessoas, comparando com as pessoas que jogam um jogo que a gente chama de 7 dígitos, ou seja, pessoas que faturam 7 milhões, negócio que fatura 7 milhões não, que fatura milhões. Então, ele mapeou esse perfil e ele compara as pessoas para ver o quanto de compatibilidade você tem com esse perfil. Então, eu particularmente estou fazendo essa consultoria com o César, por isso a ideia de trazer ele para o evento. A gente sempre, aqui na Drone Engine, faz o skin the game, né? Então, tudo que a gente faz aqui, a ideia é compartilhar com vocês. Então, nesse primeiro momento, eu convidei o César para a gente falar um pouco aí sobre profissionalismo e sobre também a palestra que ele vai dar na Dronamaptec, tá? Então, César, seja muito bem-vindo ao Papo sobre Profissionalismo. E para começar, César, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua carreira profissional, contasse para a gente aí como que foi a sua trajetória. Beleza, olá pessoal, olá Manuel, obrigado aí pelo seu convite, pela oportunidade de estar levando esse conteúdo, essa palestra no evento de vocês, do Dronamaptec. E eu me chamo César Campos, eu sou formado por formação em Engenharia da Computação. Eu me formei em 2005, sempre fui uma pessoa técnica, pouco comunicativo, mais introspectivo, mais fechado, e sempre liderando, trabalhando com software, desenvolvimento de software, trabalhando com software, amava fazer aquilo, tinha uma paixão imensa por esse trabalho, mas eu tive sempre um sonho de liderar. Desde pequeno eu tive aquela paixão de liderar, né? Pô, queria ter um time. No entanto, que eu saí de uma empresa que tinha 1.600 funcionários na época que eu era funcionário, para ir trabalhar numa empresa de 30 funcionários. Fui criticado muito pela família, óbvio, né? Vai ser de uma empresa que tem estabilidade para uma pequena, mas eu ia liderar 2 pessoas, né? Era uma paixão muito grande, era um porquê que eu tinha muito grande de liderar. E foi muito interessante que eu cheguei nessa empresa, né? A gente nunca é treinado a trabalhar com pessoas, né? E eu fui liderar, tá? Uma pessoa introspectiva. Mas nos primeiros meses eu lembro que fui focado para desenvolver um software, que era o software de gestão da empresa, administrar os clientes, enviar boleto, era uma coisa assim. E foi muito interessante nessa época, Manuel, que a diretora dessa empresa me bonificou com uma pós-graduação. É muito legal, porque essa pós que ela me colocou, eu fui, lógico, buscar a coisa técnica. Queria uma pós de banco de dados. E aí vem a primeira lição que eu quero trazer a você. Normalmente nós somos condicionados a sempre pensar e viver aquilo em que sempre fizemos, sempre vivemos. Então, como eu era engenheiro da computação, software, lógico que eu fui buscar banco de dados. Eu tinha me esquecido que queria ser líder. E, graças a Deus, aí a minha chefe, né, a minha diretora naquela época, me pagou, falou assim, eu pago, mas vai ter que fazer gestão de projeto. Eu falei, puxa, gestão de projeto, aquela coisa burocrática. Eu queria banco de dados. Ela falou, não, então você vai pagar. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer projeto. Pessoal, é o seguinte, aquele negócio mudou a minha vida. Eu aprendi 2 lições muito grandes, que projeto é constituído de pessoa, tá? E que 90% do projeto era a comunicação. Foi aí que foi para mim uma grande oportunidade, Manuel, que eu fui para a área, né? Cheguei no professor, humildemente, falei, professor, se ferrei. Como que eu vou liderar um projeto se eu não sei comunicar, se eu sei falar com máquina? E foi aí para mim um ponto muito importante, que
a minha carreira mudou quando ele falou para mim assim, você já ouviu falar de coach? Eu falei, coach? Treinador? Isso era 2010, tá? Para você ter uma ideia de tempo, era o ano de 2010, e eu fui pesquisar, ele não me falou o que era, e eu encontrei uma instituição de coaching, que minhas aulas eram quinzenal, e, enfim, me inscrevi para fazer o tal de coaching, com o propósito de trabalhar melhor na gestão de projetos. Eu tinha um time, tinha projetos na empresa, e aquilo ali para mim foi muito grande. Então, minha trajetória é vim da área técnica, e hoje eu trabalho com empreendedores, com diretores, gestores, trazendo a eles a possibilidade de alavancarem o seu negócio, numa parte financeira, numa parte de equipe, em todos os aspectos, porque, como você mesmo falou, nós estamos fazendo um trabalho de conhecer as suas equipes, suas pessoas que estão no seu time, como elas funcionam, o que é preciso para ter resultado. Aí faz uma grande diferença. Minha carreira, de uma forma geral e rápida, seria dessa forma. Maravilha. E César, a gente começa no mercado de trabalho, a gente começa a desenvolver, a gente percebe que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Que existe todo um caminho ali para trilhar tal. Mas em que momento da sua carreira você entendeu que existia um jogo profissional? Que tinha um jogo ali que era profissional e que você tinha que você conheceu assim, não, peraí, tem um jogo aqui que é acima, cara, que Top. Tem pessoas que estão ali. Top, excelente pergunta, Manuel. A chave para mim, o ponto crucial do negócio foi quando eu tive essa conversa lá naquela pós com aquele professor, que é meu amigo até hoje. Eu fui fazer esse tal de coaching, não sabia que era isso. Eu investi, o investimento é alto, foi em 2010 isso, e eu fiz a formação de coach. Foi muito interessante que o coach, a essência dele é trabalhar ser humano. Foi lá também que eu potencializei meu conhecimento sobre mapeamento, porque eu já conhecia um pouco de perfil comportamental, porque a diretora da empresa que eu trabalhava era especialista nisso e me falava, né? Mas ela falava, mas de verdade eu não entendia. Eu vi que fazia sentido, mas eu não compreendia ao certo. Então, quando eu fiz o coach com o ensinamento que ela tinha me passado de mapeamento e o que falaram lá, eu entendi o poder que tem você, de fato, conhecer pessoa. A chave não era ser programador, a chave era eu comunicar, se relacionar, me posicionar com as pessoas. E foi muito maluco, porque quando eu fiz isso, eu voltei à empresa e, cara, mudei toda a conduta da minha reunião. A forma como eu expressava, a forma como eu perguntava, a forma como eu colocava a minha ideia, a forma... E, cara, eu era uma pessoa naquela... Eu chamo que é a versão 1.0 do César, tá, Manuel? Nas palestras, às vezes eu comento isso. E eu era uma pessoa introspectiva, grossa, arrogante, sem tato, né? Um trator, vamos chamar assim, a versão 1.0 do César. A versão 2.0 do César foi completamente diferente. E foi um marco para mim ver a importância disso. Foi quando um amigo meu dessa empresa me chamou num canto, no final do expediente, e falou: César, preciso falar com você. Eu falei: pode falar. Ele falou assim: César, seja sincero comigo, você está mexendo com droga? Eu falei: por que você está me perguntando isso, meu querido? Cara, porque você não rasgou nenhuma reunião, você não foi estúpido. E, cara, o diretor da empresa está chamando você em todas as reuniões e você está colocando as pessoas em saia justa, numa sabedoria em que, cara, fantástico. O que aconteceu? Né? Foi aí que eu percebi a importância de você se conhecer, saber aonde você é fraco, aonde você é bom, conscientizar isso e buscar conhecimento para trabalhar isso. Então, para mim, a chave foi aí. Tanto que eu mudei e comecei a levar isso às empresas. Eu vi o impacto que isso deu na minha vida pessoal, profissional, no meu negócio, que eu identifiquei mais o meu propósito e acabei saindo da parte técnica e entrando na parte comportamental, vamos chamar assim. Foi isso. O César, e, cara, isso é muito legal você trazido isso, porque, tipo assim, isso basicamente eu acho que é a realidade dentro do nosso mercado, porque a gente trabalha dentro do mercado de engenharia, então eu percebo que a maioria dos nossos alunos, nossos clientes, são pessoas que estão tecnicamente, mas que só o técnico, ele não vai te levar a ser um profissional diferenciado, a ser uma empresa diferenciada, com certeza. E é muito legal isso, porque eu acho que a sua trajetória é muito igual, tanto a minha, quanto a de todos aqui também.
Porque eu acho que é isso, né? A gente que sai de uma exatas, a gente quer focar ser cada vez melhor nas exatas. E aí, quando você percebe que, tipo, cara, nesse jogo todo mundo meio que é parecido e que o diferencial vai ser o comportamento. Vai ser você entender Perfeito, as Manuel. pessoas e comunicação, né? E eu falaria o seguinte, quando eu comecei a mergulhar nisso e eu vi o poder que tinha nisso, eu comecei a estudar mais, a ler mais, a buscar mais. E eu nunca esqueço de uma frase que é o Napoleão Hill, um grande estudioso na área comportamental, e ele tem uma fórmula do sucesso que eu acho fantástica, que é a seguinte: o sucesso, que ele estudou as pessoas que tinham sucesso, 85% é conhecimento, atitudes e habilidades comportamentais. 15% é conhecimento técnico. Eu costumo brincar, né, que é como fosse dois copos. O copo técnico e o copo comportamental, habilidades e atitudes comportamentais. E as pessoas enchem o copo técnico até cair a água. Ou seja, em questão do técnico, você já atingiu 100%, transbordou, está caindo fora, mas o seu copo de habilidades e atitudes comportamentais, que é o foco da minha palestra no evento de vocês, é olhar para isso com outra perspectiva e encher um pouco mais esse copo. O jogo do profissionalismo, do diferencial está aqui. Porque o técnico, como eu vim da engenharia, a gente é mais introspectivo, nós somos muito técnico na comunicação, né? É um estilo, existe até um perfil que a gente chama engenheiro, né? Quando a gente mapeia, tem até essa característica, mas é uma abordagem diferente. Então, cara, faz muito sentido essa sua preocupação de trazer isso ao mercado. Parabéns. E César, na sua opinião, quais são as características de um profissional, assim? O que você olha e fala, cara, esse cara que está jogando um jogo diferente? O primeiro ponto que eu observo é ele ter consciência sobre ele mesmo. Como assim, César? Vou te explicar. Como eu trabalho com mapeamento há mais de 10 anos, vamos dizer assim, eu consigo, com o olho e vendo, conversando com a pessoa, fazer um pré-mapa dela, de como ela age e reage às situações. Então, eu observo muito, Manuel, pessoas que, por exemplo, um exemplo muito prático, a pessoa precisa de uma regra, de uma especificidade, de detalhe, ele não sabe disso, e chega o superior dele e fala, viu, faz um aviãozinho para mim aí, e bate na mão assim, ó, estamos atrasados. Aí ele vira a costa e sai que nem maluco. Oh, peraí, que tipo de aviãozinho? É planador? É jato? Tem janelinha? Não tem? Então, ele não sabe que ele precisa disso, e o superior dele também não sabe identificar isso, consequentemente não sabe passar a tarefa, e os dois dançam, porque ele não vai atender a expectativa do superior, dependendo do perfil do superior, rebaixa ele ainda, e dependendo do perfil dele, ele sofre e somatiza. Sim. E aí ele diminui. Então eu falo para o pessoal, galera, quando vocês conhecerem isso, entenderem esse poder, e você assumir o controle, independente do seu superior, seja quem for, você consegue alimentar com as informações. Então, quando eu estou fazendo meu trabalho, minha consultoria, minha mentoria, eu procuro saber muito sobre o resultado esperado que o profissional quer, que é quem está me contratando quer. E eu sei onde eu sou bom e aonde eu tento falhar. E aonde eu tento falhar, eu tenho sistemas, ferramentas ou equipe que subsidia aquela parte que eu sou fraco. E ele potencializa a minha forte. Então, o profissional, para mim, é aquele que consegue identificar isso e se posicionar sabiamente, independente de quem seja. Seja um diretor, seja uma pessoa de menos escalão na empresa, e consiga ter essa clareza para ele, essa consciência para ele. E aí sim ele provê resultados muito satisfatórios. Legal. E o que você acredita que seja, tipo assim, um fator que você considera principal de falta de profissionalismo, assim? O que você já sofreu? Depende, você tem algum exemplo, tipo assim, cara, esse cara não foi profissional, essa empresa não foi profissional, assim. Legal. Uma coisa que me vem na cabeça muito rápido, você falando, é um colaborador que eu tinha. Né? Eu mapeei ele, eu sabia como ele funcionava, né? Mas eu não tinha dado um feedback para ele, estava fazendo até uns testes, porque eu gosto de fazer muita experiência, sabe? Inclusive, que você falou do estudo aí no começo da entrevista, eu fiz um estudo com os caras que faturam milhões e eu tenho uma característica dos perfis, eu consigo chegar a um nível de falar o que o seu está dentro, o que está fora, que competência você precisa desenvolver e quantos por cento tem que desenvolver essa competência. Eu consigo fazer isso hoje. Então, lá atrás, eu estudava muito esses comportamentos e foi muito legal porque ele é um cara que era inseguro.
E aí, como você perguntou, a ausência do profissionalismo, eu vou linkar um pouco com isso também que eu vi. Ele é um cara totalmente seguro, e eu coloquei ele para fazer um suporte na empresa. Todo quanto é e-mail que ele ia responder para o cliente, ele chegava na minha sala e batia. Ô César, tá bom esse e-mail assim, desse jeito, para responder aquele problema? Uhum. Eu lia, tá, não, manda isso aqui. Ou seja, todo. E eu deixei ele dando corda. Para quê? Para ele perceber isso. Né? E num certo momento eu chamei, você percebeu, você teve consciência que aquilo ali... Então, assim, foi uma falta de profissionalismo. Ele não tem culpa, que eu falo que a ignorância é uma bênção, ele não sabia disso. E quando eu trouxe isso a ele, a consciência, e promovi segurança a ele, ele tornou mais profissional na forma de agir. Então, o primeiro exemplo que veio na minha cabeça foi desse profissional, que era da minha empresa mesmo, né? Para trabalhar com os atendimentos de suporte. Então, é um exemplo que eu gosto de trazer à tona. Olha, ausência de profissionalismo. E era a minha empresa. E eu trabalho com isso. Então, tudo bem, eu estava fazendo uma experiência. Eu gosto de testar, ver se é isso. Inclusive, dinâmica, eu já fiz também, de colocar duas pessoas agressivas e sair briga na discussão. Sair briga. Eu tive que entrar e separar, né? Então, eu faço muito esses testes, essas experiências, essa conscientização às pessoas, para elas perceberem que elas podem perder uma oportunidade, podem ter um negócio sem profissionalismo. Entendi. Porque afetou seu ponto-chave. Pegou seu calo e torceu, você reage de forma diferente e não tem consciência disso. Então, quando você conscientiza aquilo, você mantém o profissionalismo. Então, dei um exemplo da minha própria empresa. Sim. E eu vi que falei, poxa, faltou muito aí. Uhum. E fazendo um paralelo nisso, eu concordo com você, sim, essa parte da insegurança, que, por exemplo, assim, uma vez a gente estava fazendo a reforma da nossa nova sede e a gente contratou um pintor que, tipo assim, cara, ele ficava me ligando, ficava perguntando algumas coisas, assim, tipo, ó, vem cá, você quer uma tinta esmalte, uma tinta não sei o que, não sei o que, e aí chegou um determinado momento que eu falei, cara, ó, eu contratei você, que você é o profissional, então você tem que chegar para mim e falar, olha, isso daqui fica melhor dessa forma. Porque assim, se eu contrato uma empresa para resolver um problema, você tá me trazendo mais problema. Tipo assim, porra, eu tenho muito problema para resolver, cara. Eu vou ficar resolvendo negócio de tinta, se tem ou não. Cara, você é um profissional. Você tem que saber o que é melhor para essa parede, o que é melhor para nossa realidade. Então, acho que essa questão da segurança é algo complicado mesmo. Perfeito o que você falou aí, mano. Você trouxe um exemplo prático de, certamente, essa pessoa ela é um cara insegura ou muito detalhista, em que para ele é normal e natural fazer isso, e dar uma olhada como você sentiu-se como cliente perante a situação. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que ter essa consciência. Para ele, peraí, então, eu tenho que trazer, olha, segundo a análise que eu vi no apartamento do senhor, XYZ aqui vai cair melhor por causa disso, disso, disso. Caso o senhor não concorde, eu posso trazer uma outra opção. E aí? Pô, se houve uma coisa dessa, de um especialista falando, afinal, é a área dele, ele reagiria e agiria de forma completamente diferente. Mas ele não tem consciência, ele não sabe disso. E para ele é normal. Então, o problema que eu vejo nos profissionais, Manuel, é que eles não têm essa consciência e ele vai explicar para você que isso é normal, que todo mundo deveria agir assim. Uhum. Ele vai querer convencer que é o certo isso. Porque é ele. Ele vai pegar o que é ele e jogar no outro. Então, vai dar muito problema aí. Top. Legal. E, César, falando então do jogo do profissional, quando o cara tá jogando profissional, que a gente percebe que, sim, quando você entra nesse jogo de profissional, que, cara, acho que não é nem questão de inteligente, né? É questão de humildade de reconhecer que as pessoas que jogam esse jogo são tão boas quanto você, e você percebe que são detalhes ali. Então, para você, o que é aqueles 2 milímetros que entre o jogo do profissional se diferencia um ou outro? Cara, é eu perceber você, como você, entre aspas, funciona, como que é seu estilo, né? E jogar o seu jogo, falar a sua língua. Então, se você é um cara rápido, prático, sem detalhe, eu falarei mais rápido, eu trazerei o resultado que você espera de uma forma mais rápida e perguntarei se você está satisfeito ou precisa que eu faça alguma coisa. Então, o X ali, o 2 milímetros ali se esse cara do lado de cá tem consciência sobre o lado de lá e jogar o jogo de lá, não o jogo de cá. Aí, cara, você tem o controle na tua mão. E o pessoal do lado de lá vai falar que você é o melhor profissional da face da Terra. Vai querer estar com você. Está jogando o jogo dele, né? Exatamente, ele está indo no estilo dele. Essa é a sabedoria que eu trago para o pessoal. O pessoal não queira ser você para as pessoas. Então, você tem que ser falso. Não. Se o cara fala inglês, eu falo inglês. Se o cara fala alemão, eu falo alemão. Se o cara fala português, eu falo português. E aí a gente vai ter mais resultado e todo mundo vai ficar feliz.
Então, o profissional que consegue identificar isso, ele tem um jogo muito grande. E o primeiro passo que ele tem que dar, Manuel, para mim, é investir em autoconhecimento. Cara, é a chave. Maravilha. César, só para finalizar então aqui o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão ouvindo, o pessoal da nossa audiência, o que a sua palestra dentro da Dronimaptech vai contribuir para essas pessoas que querem jogar esse jogo profissional e querem se diferenciar como profissional. Eu vou, no evento, eu vou trazer o que acontece com aqueles perfis que têm aqueles estilos e o porquê aquilo acontece. Essa conscientização aí vai dar um resultado muito grande para eles, somente isso. Porque eu digo uma coisa, Manuel, quando você tira do inconsciente, traz para o consciente, somente isso, mais nada, a pessoa começa a agir e reagir de forma diferente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, é uma frase que, pô, cara, diz tudo que eu faço, que é o seguinte: enquanto você não tiver consciência, o inconsciente vai conduzir a tua vida e você vai chamar de destino. Boa. Então eu vou trazer uma consciência para a galera do que e por que aquelas coisas acontecem, que eles vão, caiu a ficha. Aí só aquilo, ele vai começar a agir e reagir de forma diferente. Esse é meu propósito. Eu espero que eu consiga atender essas expectativas da galera lá. Transformar a vida delas nessa consciência do porquê e o que acontece, porque ele age e reage daquele jeito. Seria isso. Maravilha. Cara, muito obrigado, César, esse bate-papo. Eu acho que trouxe muita clareza. Eu acho que sempre quando eu converso com você, eu sempre digo isso, que é trazer clareza mesmo, né? Essa parte que você falou de sair do subconsciente, trazer pro consciente, cara, as pessoas não têm noção de como isso é poderoso. E fica aí então um convite para quem assistiu esse bate-papo de participar da Dronimaptech no dia 19 de outubro. Em São Paulo, capital. Eu, particularmente, já estou sendo acompanhado pelo César, a gente está fazendo um trabalho não só para mim, mas toda a minha equipe aqui, e eu já estou vendo qual é a diferença que está dando nossos resultados, e por isso que eu convidei o César para estar lá no evento, para trazer essa clareza para vocês também, para que vocês consigam aí se diferenciar no ramo de segmento de vocês. Então fica aí o convite, pessoal, dia 19 de outubro, sábado, em São Paulo, na Dronimaptech. Até mais. É isso aí, galera. Obrigado. Espero você lá.